Olá, meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, A Voz do Terceiro Anjo. Convido a cada um de vocês a fazer parte desse pequeno ministério, a se inscrever, a compartilhar os nossos vídeos, as mensagens aqui publicadas. E também da nossa mensagem falando um pouco aí sobre a sacudidura. Primeiro a gente vai analisar alguns versículos e que o Senhor Jesus possa estar em nosso coração. Feche seus olhos, vamos fazer uma pequena oração para que nós possamos compreender cada vez melhor a vontade de Deus em nossa vida. Oremos. Graças te damos, ó Pai. Pedimos, Pai, discernimento e sabedoria nesse momento. E que a Tua palavra fale no nosso coração. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, ele fala uma coisa bem interessante aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, dos versos 16 em diante. É interessante quando a gente trata a questão da sacudidura, que o tema aqui é sacudidura, a gente trata também com duas personalidades de fruto, né? Ou seja, na verdade, duas personalidades de pessoas. Aqueles que dão frutos e aqueles que não dão frutos. Na verdade, eles dão frutos, mas são frutos maus, né? E aqui, Jesus, ele especifica, né, dois grupos de pessoas. No verso 16 do capítulo 7 de São Mateus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porém, uva dos espinheiros, figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém uma árvore corrupta produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore corrupta dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E é uma das coisas que a gente tem que sempre analisar a questão da sacudidura. Nós já ficamos, na verdade, já percebidos com várias questões tratadas nas internet, né, a respeito dessa questão. Eu estou aqui com um livro, Eventos Sinais, eu acho que vocês já leram esse livro, é um livro maravilhoso, fala sobre a sacudidura, no capítulo 12, né, desse livro, e a gente vai estar tratando sobre isso, né? O primeiro, um dos primeiros parágrafos aqui fala assim: ser membro da igreja não é garantia de salvação. E isso nós temos observado pelo tempo, né, pelos anos, que as pessoas têm se gloriado, né, na questão de ter tantos anos de igreja, como se isso fosse garantia de salvação. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, ter 10, 20, 30, 40 anos de igrejas não significa nada diante de Deus. Uma das partes que nós temos que ter em nossa mente é a obediência diante de Deus, é ter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, para que o nosso coração venha a ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. Aqui no primeiro parágrafo diz: é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que estão registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e estaria tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Ou seja, esse texto ele não está falando basicamente de pessoas comuns, mas está falando de pessoas que conheceram a Cristo. Ou seja, nenhum entre 20, alguns falam entre 5% por aí, né, mais ou menos aí, mas nenhum entre 20, ou seja, nenhuma pessoa estão preparadas para finalizar a sua história aqui, né, neste planeta. Por quê? Porque muitas vezes os nossos desejos carnais estão inclinados para nos apaziguar com a carne. Eu acho bem interessante que o apóstolo Paulo, o pregador da graça, né, o pregador aos gentios, ele falou muito que a carne ela batalha contra o espírito. E por que muitas vezes nós não estamos preparados para finalizar a nossa história aqui nessa terra? Porque muitas vezes nós colocamos dificuldades para que o Espírito Santo entre em nossa mente e no nosso coração.
muitas vezes colocamos dificuldades para obedecer aos mandamentos de Deus. E por essas dificuldades, entre aspas, né, que colocamos diante de Deus, ficamos totalmente sem possibilidade, né, de finalizar a história, né, deste mundo tendo uma fé inabalável. Por isso que convido a você a estudar mais a palavra de Deus, a se aprofundar mais nas escrituras, na leitura, no estudo profundo, porque é importante para um cristão nesse tempo do fim estudar profundamente as escrituras. Eu quero ler outro parágrafo aqui, né, dentro o segundo parágrafo, que diz assim: os que tiverem a oportunidade para ouvir e aceitar a verdade e se unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possui mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão certamente atingidos pelas pragas de Deus, assim como as igrejas que se opõem à sua lei. Esse recado serve para nós da mesma fé, nós adventistas do sétimo dia, nós que professamos obedecer aos mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar, você que está me assistindo. Muitas vezes, você e eu, muitas vezes falamos que nós somos adventistas, o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, mas muitas vezes a gente não aceita o testemunho de Jesus baseado nos profetas do Senhor. Ou seja, nós não aceitamos os escritos da profeta do Senhor, L.G. White, que nós consideramos como profeta. Muitas vezes nós rejeitamos até ao ponto, né, de dizer, aquele irmão não pode pregar pelo fato que ele usa muito o espírito de profecia. Isso é um erro. O mensageiro do Senhor, ela falou muito sobre essa questão, que os testemunhos do espírito de profecia seriam atacados por Satanás. Lembre-se, meu irmão, não é você que está atacando os testemunhos, mas sim o inimigo que está te usando a fazer isso. Aqui, continuando, diz que ocorrerão divisões na igreja. Dois lados se desenvolverão. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Haverá uma sacudidura da peneira no devido tempo. A palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Este é precisamente o tempo em que o verdadeiro será o mais forte. Eu acho bem interessante que muitos crentes e cristãos dizem assim, tá vendo que o trigo e o joio irá crescer até a volta do Senhor Jesus? Meus irmãos, se você parar para pensar a lógica aqui, na parábola que Jesus conta sobre o trigo e o joio, eu quero que vocês abram aí em Mateus capítulo 13, dos versículos 24 em diante. Quero que vocês prestem atenção na parábola, nas palavras de Jesus, na parábola por completo, que diz assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando, porém, a erva cresceu e produziu fruto, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do dono da casa e lhes disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? E ele lhes disse, o inimigo fez isso. E os servos disseram, quer, pois, que vamos a juntá-los? Mas ele disse-lhes, não, para que ao juntá-lo o joio, não arranqueis com ele também um trigo. Deixai que cresçam ambos juntos até a colheita. E ao tempo da colheita, direis aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, e atai em feixes, para queimar, mas recolheu o trigo no meu celeiro. Esta é uma visão, né, basicamente, da volta do Senhor Jesus. Nós temos outras aplicações bíblicas. A primeira, o joio não será selado pelo selo do Deus vivo. É por isso que isso indica que eles podem até crescer, até ir, quando tem a palavra crescer até a ceifa, está dizendo que eles irão permanecer até quando Jesus voltar.
quando Jesus voltar, por ocasião da volta do Senhor Jesus, será destruído o iníquo, como diz lá em Tessalonicenses, pelo sopro da sua boca. Só que uma coisa bem interessante que a gente tem que analisar nesses textos é que quando aconteceu o período do selamento do povo de Deus, o período do selamento já descreve a separação do trigo do joio. Aquele que é separado para o selo de Deus tem a sua marca na fronte e na mão direita. De acordo com Ezequiel, capítulo 9, verso 4, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca na fronte aqueles que suspira e geme pelas abominações cometidas no meio da cidade. Ou seja, o trigo é aquele que produz bom fruto, boas obras, e que geme e chora por causa das abominações. L.G. White, no livro Primeiros Escritos, descreve que a oração dessas pessoas que geme e suspira e clama diante de Deus, elas direcionam as suas orações não só para a igreja, mas sim para o mundo. Nós vemos, meus irmãos, que o mundo atualmente está tenebroso. Os pecados estão cada vez mais desastrosos. As pessoas não ligam. Pecado publicado na cara das pessoas, como se diz. A sexualidade está às tampas nas redes sociais, nos anúncios, nos cartazes. Ou seja, nós vemos o pecado totalmente degradado neste mundo. A Mensageira do Senhor, em Testemunhos Seletos, volume 2, página 362, diz: Deus tem na terra uma igreja que seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos, e ele está guiando não ramificações, ele está guiando não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. A verdade é um poder santificador, mas a igreja militante não é a igreja triunfante. Há joio entre o trigo. Querem, pois, que vamos arrancá-lo? Assim diz os servos do Senhor. Foi a pergunta do servo. Mas o pai de família respondeu: não para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. A rede do evangelho apanha não só os peixes bons, mas também ruins peixes. E só o Senhor sabe quem são os seus. É nosso dever individual andar humildemente com Deus. Não devemos buscar nenhuma mensagem estranha, nova. Não devemos pensar que os escolhidos de Deus, que procuram andar na luz, compõem a Babilônia. A igreja não cai. A igreja talvez pareça que como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora, na sacudidura, a palha separada do trigo, precioso. Este é um transe terrível, não obstante, é importante que tenha lugar. Uma das coisas que a gente tem que analisar é que a igreja ela é militante. Por que a igreja é militante, meus irmãos? Porque há trigo no nosso meio. Há trigo, há joio, na verdade. Não invertendo as palavras, mas há joio no nosso meio. E esse joio é que torna a igreja militante. E por ser militante, nós temos que militar, lutar, dia após dia, contra o pecado. Para que nós possamos vencer o pecado. Para que nós possamos viver uma vida de intimidade, de humildade com Deus. Aqui diz também a história da rebelião de Datã e Abirã estão se repetindo e continuará a se repetir até o fim dos tempos. Quem estará ao lado do Senhor? Quem será enganado, tornando-se também, por sua vez, enganador? O Senhor virá em breve e toda a igreja deve haver um processo de aprimorar e peneirar, pois entre nós há pessoas perversas que não amam a verdade, nem honram a Deus. Há entre nós, meus irmãos, homens maus que não amam a verdade. Há pastores, anciões, membros, mulheres, jovens que não amam a verdade. Por isso que é necessário o processo da sacudidura. A sacudidura, a gente não deve ficar com medo. Se você está tendo uma comunhão com Deus, uma íntima comunhão com Deus, você não pode ficar com medo da sacudidura. Você tem que erguer as suas mãos
e dá glórias ao Senhor, para que você possa ser separado, como diz 1 Pedro, né? 1 Pedro capítulo 1, que ele fala que nós devemos ser santos, santo como aquele que vos chamou. Ou seja, nós devemos ser santos, irmãos, separados. Só que o que a gente percebe no período do tempo é que há muitas pessoas mal intencionadas que dizem: não, você não consegue ser santo. Eu acho bem interessante as questões que acontecem no período do tempo. Eu quero pegar um versículo aqui que é bem interessante sobre Elias, né, sobre o profeta Elias. Deixa eu ver aqui. Elias, no período que ele viveu lá, né, no reinado de Acabe, ele falou, né, só eu escapei diante do povo do Senhor, só eu fiquei fiel. Quando a gente fala, meus irmãos, de igreja verdadeira, de igreja pura, a gente não está falando da igreja que hoje nós temos, nós estamos falando da igreja remanescente. O que é uma igreja remanescente? O remanescente profético. Aquele que obedece, aquele que não comemora as comemorações mundanas, aquele que não coloca terceiros para adorar a Deus, aquele que não coloca outras coisas secundárias ou mundanismo dentro do templo do Senhor para uma forma de adoração miticistas, né? Não, a verdadeira igreja é aquela que tem os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus puros. Eles são separáveis. Como diz Apocalipse 14, eles são imaculados. Eles não conheceram mulher. Mulheres, agora no Apocalipse, são igrejas. Eles não se prostituíram com outras doutrinas. Eles não se voltaram para as práticas mundanas, para a concupiscência da carne, para a avareza dos olhos. Nada disso eles voltaram. Mas eles foram separados através da sacudidura. Elias, todavia, pergunta e Deus responde: todavia, tenho eu, o Senhor, em Israel, 7.000 todos os joelhos, que não se dobraram a Baal, todavia não o beijou. A mensageira do Senhor, no livro Mensagens Escolhidas, ela diz que há em nossas cidades milhares que têm o temor de Deus, né? Milhares que têm o temor de Deus diante de si, e que nunca dobraram os joelhos a Baal, e porque tantas destas estão em circunstâncias humildes que o mundo não os nota, mas embora escondidos em caminhos e atalhos, estão buscando a Deus. Ou seja, há em vários locais, meus irmãos, pessoas que não são adeptos da adoração idólatra. Há em vários locais pessoas obedientes. Nós não somos adventistas porque guardamos o sábado. Nós somos adventistas porque cremos no retorno do Senhor Jesus e temos a base do estudo do santuário em nossa base doutrinária. Nós somos totalmente diferentes. E eu quero... Essa mensagem, ela repreende a cada um de nós, ela nos dá um soco no estômago, porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade na igreja. Eu quero fulano tal pregando porque fulano tal é melhor. Eu não gosto da pregação de fulano tal porque fulano tal é muito duro, é muito arrogante, como se diz na visão delas, muito arrogante. Mas pare para pensar. Quando nós desejamos alguém que pregue no lugar de quem, a gente está colocando um ídolo no nosso coração. E o ídolo pode ser qualquer coisa. Por isso que a sacudidura é para lavar, separar, limpar. Aqui diz também, né? O Senhor virá em breve e toda a igreja deve haver um processo de aprimorar e peneirar. O Senhor vai vir. Estamos na época da sacudidura, época em que cada coisa que pode ser abalada será abalada. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade e não obedecerem a seus mandamentos por palavra e ação. Irmãos, não é só pregar no púlpito, não é só pregar nas redes sociais, não é só
vestir um terno, uma roupa social, não. Viver a mensagem, viver dia após dia, na prática e na ação. Eu acho bem interessante que Jesus ele levava multidões porque Jesus vivia a verdade. Nós, porém, não vivemos. Somos hipócritas. Somos homens que muitas vezes falamos tão bonitos diante das congregações. Mas ao sair da igreja estamos tão vazios de Deus, tão vazios, ao ponto que rejeitamos a sua mensagem através dos testemunhos do Espírito de Profecia. Eu quero continuar aqui, estamos quase no final, né? E a última parte que nós iremos destacar aqui é sobre a purificação. Dentro da sacudidura, o que é o processo da sacudidura? Se nós pegarmos, né, um exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui, irmãos. Exemplo aqui. Deixa eu só caçar aqui o versículo, bem rapidinho. O exemplo da igreja de Esmirna. Ou seja, é só basicamente um exemplo para nós, para que nós possamos refletir. Qual é uma das características da sacudidura? Em Apocalipse, capítulo 2, né, capítulo 2, verso 10, diz: Não temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias, e ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ellen White, ela descreve, né? Ela diz que naquele dia de punição e recompensas finais, tanto os santos como os pecadores reconhecerão naquele que foi crucificado, o juiz de todos os vivos. Toda a coroa que for dada aos santos do Altíssimo será concedida pelas mãos de Cristo. Estas mãos que cruéis sacerdotes e governantes condenaram a ser cravadas na cruz, somente Ele pode dar aos homens o consolo da vida eterna. Interessante que houve uma perseguição de 10 anos na igreja de Esmirna. E essa perseguição, o que foi que o Senhor disse? Não temes as coisas que podem acontecer. Aqui diz também no Testemunhos para a Igreja, né, volume 4, página 89, que diz: A prosperidade multiplica a massa dos que se dizem cristãos, dos que se dizem cristãos. A adversidade os leva para fora da igreja. Não está longe o tempo em que a prova sobrevirá a todos e a marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederem à exigência do mundo e se sujeitarem aos costumes profanos, não acharão difícil se submeter aos poderes dominantes, de preferência a se expor aos escárnios insultos e ameaça de prisão e morte. O conflito entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens, neste tempo, o ouro será separado da escória, na igreja. Na ausência da perseguição, tem entrado para as nossas fileiras pessoas que parecem sadias de cristianismo, inquestionável, mas que, ao caso surgisse a perseguição, sairia da igreja. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será submetida a provas terríveis. É uma proporção maior do que agora podemos prever. Dará ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, uma parte, sim, que me deixa atemorizado, que me deixa profundamente a fé mais fortalecida, é entender que na perseguição a escória é separado do ouro, ou seja, o metal sujo, aquele metal que não serve, será colocado diante de Deus somente o ouro puro. Ou seja, esta escória, o trigo que está dentro da igreja será separado. Mas na ausência de perseguição,
todo tipo de coisas ruins entram na igreja. Ou seja, todo tipo de coisas ruins. Todo tipo de trigo. Por isso que eu convido a cada um de vocês a buscar cada vez mais ao Senhor, a refletir cada vez mais o seu caráter, porque quando começarem as perseguições, nós não vivemos perseguições, mas nós estamos vendo aí um exemplo aí na política, pessoas que não cometeram algo errado, né, no sentido de corrupção, estão sendo perseguidas até a morte. Isso acontece no princípio aí com pessoas comuns e depois se voltará para o povo de Deus. Por isso, meus irmãos, temos que ser fiéis com todo o nosso coração. Eu convido a vocês a fechar os seus olhos e a orar comigo e a buscar o Senhor. Oremos. Graças te damos, Senhor, por tudo e entender que em breve seremos separados de toda a escória deste mundo, de toda a sujeira que habita dentro do nosso coração. Que nós possamos ser purificados, Senhor, dia após dia por Tua palavra e que o nosso entendimento, nosso coração, venha a ser preenchido pelo Teu poder. Te pedimos, Pai, nesse momento, que o Teu bom e maravilhoso Espírito possa estar conosco. É o que eu te peço, Pai, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Desejo aí uma feliz semana na paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo possa abençoar a nossa vida. Tchau, tchau, meus irmãos. Fiquem com Deus.